como pessoas de outras religiões vivendo num país majoritariamente muçulmano, porque daí seria o contrário do que você passa aqui, né? Seria a pessoa sem o véu, seria a pessoa sem... como é essa aceitação reversa? Ó, se eu for falar em Turquia, se eu for falar em Líbano, é super normal. Eu fui pra Turquia, lá na Turquia você anda assim, tipo, tá cheio de mulheres sem lenço, que são muçulmanas. Tem muitas mulheres de shorts. com lenço. Sim, normal. No Líbano também. Tem normal, claro que tem países mais conservadores. Por exemplo, na Arábia Saudita, não antes era obrigado as mulheres usar abaya, que é aqueles vestidos. Hoje em dia não é mais obrigado, só que também não pode ficar com um decotão, uma saia curta. Eu acredito assim, as leis do país. Eu acho que quando uma pessoa vai até um país, tem que estar ciente das leis deles. Mas a lei, ela é uma porque assim, aqui no Brasil a gente tem a Constituição, né, laica. Porque esses países não são laicos. Então, essa é a minha questão. Sim. É assim, porque a gente tem uma liberdade ocidental aqui nós temos a Constituição, e a Constituição, ela é soberana, ou deveria ser, para ser assim, a despeito da tua religião. Então, o seu lenço, ele é permitido pela Constituição e ele faz sentido para tua religião, sim, né? Então, mas o nosso direito, independentemente de qual religião você siga, ou se você for ateu, ou o que quer que seja, você tem o seu direito de cidadão resguardado. Em países onde a Constituição é a religião, é muito mais difícil, né? Porque aí acaba sendo lei o que aquela religião diz. E aí, se eu não acredito naquilo, eu sou obrigada a viver aquilo. Então, o que eu não sei muito bem para te explicar. Tem Instagrams que são de mulheres não muçulmanas que moram na Arábia Saudita, que elas se dão super bem, elas contam as histórias dela no Instagram, mostrando como que é a vida delas. É claro, se você está indo num país, você sabe das regras desse país, você tem que se adaptar a ele, independente de onde você vá, né? Então, eu não iria de qualquer forma, mas eu pergunto porque é uma situação que eu não sei se pra você isso soa legal ou não, entende? Ter países onde a lei do país é a sua religião. Como você vê isso? Porque imagina que a lei do meu país fosse a minha religião. Então, eu acho entende? que... Então, mas e aí você seria obrigada a não usar Entende o contrário que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, se a lei do meu país fosse cristã, você mas aí não seria... nos outros países não obriga você a nada. Eles não te obrigam a fazer as orações, não te obrigam... A única regra que é assim, fixa, que eu posso dizer que eu tenho conhecimento, essas demonstrações de afeto, bebida alcoólica. Por exemplo, nós muçulmanos não consumimos bebida alcoólica, então no país não Mas tem para vender à vontade, para quem quiser. Não, depende do lugar. Por exemplo, a Arábia Saudita não, mas tem países árabes que tem, mas a Arábia Saudita não tem. Uhum. A questão das vestimentas, você pode usar uma blusa acho que de manga, assim, mas só não pode ser algo muito explícito, decotão, saia curta. Isso quando você tiver no seu bairro, que eu saiba, tem bairros fechados, bairros que são de pessoas estrangeiras, que não são muçulmanas, e que lá no bairro deles, tipo, é tranquilo. Eles podem fazer o que quiser, mas quando vão pro centro da cidade, ou em shoppings, em lugares públicos, tem que respeitar as regras do país. Sim. Uhum. Esses países não têm movimento feminista, por exemplo? Tem. E aí elas brigam contra esse sistema. Olha, eu vou te falar que o movimento feminista, às vezes, ele acaba não abrangendo todos os feminismos que existem. Se a gente for ver aqui no Brasil, o movimento feminista defende que as mulheres têm que ser o que elas quiserem, mas quando eu, uma mulher muçulmana, quero usar o meu hijab, quero colocar minhas vestimentas, aí eu tô errada. Passo pela mesma coisa. Concordo plenamente. Então, ele é um movimento feminista seletivo. Cada movimento feminista, às vezes, vai defender o que ele acaba aceitando, o que ele vive, né? Uhum. Agora, eu não posso te falar como é lá, porque eu não conheço. Entendeu? Eu não tenho conhecimento. Eu não quero falar uma coisa errada, até pra não, sei lá, não disseminar má informação, né? Sim. Porque eu pergunto porque, assim, a gente tem a questão... muitas questões, por exemplo, do movimento feminista, que eu não sou adepta, mas eu sei que existe, né? Sobre vestimenta, sobre aborto, sobre uma série de questões. Então, eu imagino que se a gente vai para um país onde é tudo tão diferente e a sua briga... porque a gente tem uma liberdade, de novo, ocidental, muito maior
do que países que são tão fechados assim. Mas então, a briga lá começaria, tipo, menos 20, sabe? Mas as pessoas associam muito liberdade com vestimenta. A liberdade não tem nada a ver com vestimenta. Não, há tudo, na verdade. Mas é que as pessoas associam muito. Se a mulher tá de biquíni, quer dizer que ela tem liberdade. Eu que uso burkini, que é uma vestimenta fechada, eu não tenho liberdade. Liberdade vai muito mais. Vai a você poder escolher a sua profissão, a você poder ir trabalhar, você escolher a sua família, você ter as suas escolhas específicas. Mas hoje em dia, eu acredito que a liberdade está muito enraizada em vestimenta. As pessoas só associam vestimenta, até porque as pessoas acham que a mulher muçulmana não tem a sua liberdade porque ela se veste, porque a gente se veste toda coberta. Acham que vocês são prisioneiras, né? Você, inclusive, poderia ter optado por não usar o hijab e continuar muçulmana, Sim. né? O hijab, ele é uma ordem de Deus. Só que cada um tem o seu livre-arbítrio e usa do jeito que ele quiser. Tudo na vida é livre-arbítrio, qualquer coisa. Então, apesar de ser uma ordem de Deus, eu acatei essa ordem. Você conhece muçulmanas que não usam? Muitas, aqui. A Sim. Yasmin, a Cine, a prima dela, é sua prima, né? É minha prima. Não mas usa, né? Eu, por exemplo, não sou Não muçulmana. você. Eu falei, A outra Yasmin. a outra Yasmin, a Sim. Cine. Muitas tias minhas não usam, muitas primas nossas Sim. não usam, né? Mas Tá tudo isso certo. aqui no Brasil. Não, no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. Tenho muita parente lá no Líbano mesmo que Não usa. Não. E quando você Sim. começou a Eu usar comecei o lenço? a usar. Eu usava antes, quando eu era pequena, só pra ir pra escola, né? Mas não era algo assim imposto, porque eu usava pra ir pra escola, mas eu só fui usar mesmo com a minha primeira. Na menarca, que é a primeira menstruação, porque é a partir desse momento que a menina usa o hijab, tem Vai que usar o fazer a hijab. escolha, né? Isso. Aí era uma escolha minha fazer ou não. Até tem um vídeo contando como que eu decidi usar o hijab. Porque eu fui colocar. De repente acordei num dia e vi. Nós muçulmanos fazemos 5 orações por dia. A primeira oração é mais ou menos às 5 horas da manhã. Assim, a gente acorda às 5 horas da manhã, faz a oração. E antes de fazer a oração, a gente precisa ir no banheiro, se fazer uma purificação. E quando eu fui no banheiro, eu descobri que eu estava menstruada. E aí, no momento, eu falei, ai, não acredito, eu tô menstruada. Eu tinha 13, 14 anos, sei lá, acho que todas as meninas naquela época não queriam ficar menstruadas. Pelo menos as minhas amigas não queriam, era uma coisa muito chata. Não virar mocinha, né? Isso. E também todo mundo ia ficar contando, ela já ficou. Era meio constrangedor, né? E eu tinha muita vergonha disso naquela época. Hoje em dia eu falo, meu Deus, é tão normal, é tão natural, Eu né? também tinha Menstruação. vergonha. Eu não falava nem a palavra Não, eu menstruada. falava ficar coisada. Eu também não conseguia falar. Aí, tinha vergonha do meu pai que eu tava menstruada. Que loucura. Eu também. Olhando assim, não faz muito sentido. Ele meio que sabia que isso ia acontecer desde que você nasceu, Sim, né? Em algum momento. E que louco, eu juro, eu tenho a memória exata na minha mente. Eu chorando, contando pra minha mãe, o baba não vai mais gostar de mim, eu não vou ser mais a menina dele, não sei o quê. Tipo, porque eu sempre fui muito moleca. Eu sou uma pessoa que joga futebol, que eu já fiz Muay Thai muitos anos, então eu sou uma pessoa muito moleca. Tamo junta nessa. Eu também Tipo, jogava futebol. De viver de tênis, assim. Então, até hoje eu sou assim. Só que, aí o meu pai, eu lembro que eu sentei no colo do meu pai, eu chorando, ele, não tem nada a ver, isso acontece. Ele, tipo, me acalmando e tal, sabe? Foi muito fofo. E foi isso, aí a partir desse momento que eu acabei usando o hijab. Mas como que isso aconteceu? Tinha um vizinho na frente da minha casa que ele era muçulmano. Era no nosso apartamento, ele tocou a campainha. Nisso que ele tocou a campainha, eu olhei lá no olho mágico e vi que era ele. Aí eu pensei, eu atendo a porta com lenço ou sem lenço? Porque ele já, tipo, sei lá, era umas 9 horas da manhã, ele foi lá tocar. E eu falei, meu Deus do céu, se eu atender com lenço, ele sabe que eu não uso, então ele vai imaginar que eu fiquei menstruada. Olha a minha cabeça. Uma cabeça de uma criança, né? 12, 13 anos. Eu tinha 13, 14 anos. Mas se eu atender com lenço, se eu atender sem lenço, eu vou estar fazendo uma coisa errada, porque eu deveria já usar o lenço. Aí ficou coisa de, sei lá, 10 segundos, 30 segundos na minha cabeça. Com ou sem, com ou sem, com ou sem. E eu acabei atendendo sem lenço. Nisso que atender sem lenço, eu fiquei com um remorso, uma dor, assim, que a partir daquele momento... Porque é o que você acredita e você se sente ocupada, tá certo? É isso, porque é o que eu acredito. E aquilo me fez tão, assim, mal, que eu falei assim, não, agora eu vou começar a usar o lenço. E eu fechei a porta, a partir daquele momento já usei lenço, nunca mais tirei, até hoje.
Mas você tira às vezes. Ah, que as pessoas vão achar... Explica Inclusive direito. é o mesmo há 30 anos. Meu cabelo nunca mais viu. É uma água, né? Não, as pessoas acham que eu tomo banho de lenço. As pessoas acham mesmo. Acham, é real. E que loucura. A mesma coisa, você toma banho Ou que de tenha roupa? cabelo raspado. Sim, as pessoas acham. Eu falo, você toma banho de roupa? Não, então, eu tomo banho. Eu uso cremes, hidratantes, eu corto, eu pinto, eu faço chapinha, babyliss, tudo. A gente pode fazer tudo no nosso cabelo. E é claro que dentro da minha casa e com meus familiares, eu fico sem lenço. Uhum. Aí não tem Então, problema. tipo assim, festas familiares, reuniões familiares, você fica. Desde que esses familiares, por exemplo, sejam os familiares diretos, tipo meu pai, meu irmão, marido, filho, tio, avô, sogro, sobrinhos por parte da minha irmã, aí eu posso ficar sem lenço. Aquele núcleo Ou familiar, crianças, né? mulheres e crianças. Sim. Aí agora, meu cunhado, eu não posso ficar sem lenço na frente dele, entendeu? Uhum. E fala também sobre a parte de você não cumprimentar Uma coisa um legal. homem. Não é só a mulher, tanto a mulher quanto o homem. Como eu falei que não pode ter contato físico entre homem e mulher, né? Então, tanto uma mulher quanto o homem não pode ter contato físico. Então, se um homem vem me cumprimentar, estender a mão, eu não posso cumprimentar ele. Eu não posso cumprimentar com toque, né? Eu vou cumprimentar falando, mas com um toque de abraçar, aperto de mão, abraçar e beijar, não pode pela religião. Tanto o homem quanto a mulher. Por que isso? Porque tudo começa com o toque. Então, para você não... às vezes você pega na mão, aí às vezes você pode sentir uma coisa, você sabe do seu sentimento, mas você não sabe do sentimento do outro. Então, para evitar qualquer coisa, para evitar qualquer sentimento, qualquer coisa que possa acontecer, o Islã já corta, tipo, pela raiz, para não ter que acontecer algo futuro. Já aconteceu relacionamentos não darem certo? Já. E terminar, natural. casamentos terminarem? Sim, acontece. Então, o divórcio, ele é permitido no Islã. Claro que não é uma coisa, nossa, que maravilhoso, vamos divorciar, casei, divorciar. Não. Não é muito bem visto. Pela experiência dos meus pais, assim, pelo menos eu posso Sim, não dizer. é algo legal de acontecer. Só que é melhor você se separar do que você viver uma vida infeliz, tanto para ele quanto para você. Mas tem muito essa questão cultural. Acho que antigamente tinha mais do que agora. Nas gerações anteriores, Sim. e acho que eles acreditavam mais, não sei se estou errada, mas pela minha visão de uma criança que viveu isso, eles acreditavam que é melhor você continuar insistindo em fazer dar Sim. certo do que separar. Sim, mas pela religião não fala isso. Mas culturalmente era uma vergonha você se separar. Totalmente uma hoje vergonha. hoje em dia não. Hoje em dia acontece várias separações, claro que não é algo que é legal de acontecer, mas as pessoas já têm a consciência que é melhor você ter uma chance de ter uma nova vida. Sim. E você se casar novamente. Tem várias mulheres que já se separaram e casaram de novo. Isso e é são verdade. muçulmanas. Na eu nossa conheço. geração das nossas gerações, assim, acontece. E é super natural, as pessoas entendem. Até porque o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, que é o profeta que a gente segue, a gente acredita em todos. Que é o Mas Maomé. Isso. Ele é o profeta Muhammad. Então, a gente segue as orientações dele. E ele, inclusive, ele se casou com uma mulher que já era divorciada, para mostrar que pode se casar com mulheres divorciadas que não tem problema algum, tanto o homem quanto a mulher.